Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista com Tomás Vera Mário, aqui onde discutimos os temas que marcam a atualidade. Muito boa noite, Tomás, e seja bem-vindo ao programa. Boa noite, boa aventura. Obrigado. Muito bem, vamos então, como é hábito, ao fato da semana. Tomás Vera Mário escolheu álcool nas escolas secundárias, ou melhor, agravamento do consumo de bebidas alcoólicas nas escolas secundárias. Uma vez mais, boa noite. Esta semana que termina, assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra as Drogas. E em Moçambique houve eventos para assinalar o dia, com alertas sobre o agravamento de consumo de diferentes estupefacientes, incluindo, nomeadamente, o álcool. Uma das questões muito badaladas, uma vez mais por ocasião desta data, foi o agravamento do consumo de bebidas alcoólicas em escolas secundárias em Moçambique, o que é proporcionado pela localização próxima de barracas em frente às escolas secundárias. Um assunto que é muito antigo, muito badalado, muito falado, mas todos os anos repetimos que é preciso que medidas definitivas sejam tomadas para prevenir o alcoolismo de adolescentes a partir de barracas situadas próximas de escolas secundárias. Mas este assunto tem sido tratado de forma muito leve e claramente com atitudes eleitoralistas quando se debate o assunto, sob o pretexto de que não se pode impedir as pessoas de encontrar meios de sobrevivência através de iniciativas comerciais em barracas. Mas a consequência que se tem no nosso país de alcoolismo em crianças, em adolescentes, é muito, muito grande. Hoje as crianças saem da escola, vão à barraca e pedem Coca-Cola com ou sem. E nas barracas sabe-se que se mistura álcool na Coca-Cola, mistura-se álcool no meio, e as crianças bebem e assim se vão viciando de pequenos. Vão à sala de aulas embriagados e não há como os professores ou os diretores possam controlar uma situação que ultrapassa a sua competência. Gostaríamos de ouvir agora, na campanha que se segue para eleições autárquicas, o que é que vão dizer os candidatos sobre como vão debelar esta crise muito séria de alcoolizar crianças de ensino secundário através de barracas que nunca mais são tiradas dos locais onde se encontram, em todo o país. Não é só Maputo, todo o país temos problemas de alcoolismo juvenil que se instalou nas escolas porque teima-se em manter as barracas sob protestos políticos não convincentes, quando isto de facto é uma das maiores drogas que se espalha no país e que danifica a capacidade mental das crianças e as vicia desde pequenas sem apelo nem agravo. Eu quero ver o que é que vai ser dito agora nas campanhas autárquicas sobre como libertar as crianças do alcoolismo que é espalhado a partir de barracas que se espalham, se desenvolvem por tudo quanto em sítio em frente às escolas. Repito, este é um assunto muito antigo, mas já é tempo de se dar cobro a ele e não lamentarmos como temos vindo a fazê-lo anos a fio. Tomás, vamos avançar então para os nossos tópicos. Vamos continuar a falar do impasse no diálogo político, portanto continua suspensa a sessão extraordinária da Assembleia da República, a crise no MDM, as respostas à situação em Cabo Delgado e muito recentemente a decisão do governo de suspender o concurso internacional lançado pela SASOL. Comecemos pelo impasse no diálogo político. Nos últimos dias não houve grandes desenvolvimentos. No dia 25 de junho, na Praça dos Heróis, o Presidente da República vincou que não há alternativa ao desarmamento da RNAM. O líder interino da RNAM deu uma entrevista ao canal de Moçambique, onde disse que o desarmamento é uma segunda fase no processo de diálogo. Tomás, quais são as consequências deste impasse, sobretudo quando ao nível da liderança também se compreende que não há alinhamento? Bom, uma primeira consequência que se pode antever é se perder de vez os prazos para as eleições autárquicas, previstas para o 10 de outubro. Já falta muito pouco tempo. E não pode haver essas eleições sem que o Parlamento ajuste as leis eleitorais à revisão constitucional ora efetuada.
Agora há uma espécie de debate através da comunicação social, o que é um sinal que não pode ser muito animador. O processo até agora decorria mais ou menos de forma mais discreta, mas passou agora a batalha para a comunicação social. O coordenador interino da Comissão Política da Renamo, o general Suf Mamad, aparece num jornal a dizer que isto é uma brincadeira, que não sabe a quem vai entregar as armas. Portanto, começam a aparecer em público as questões que até aí eram discutidas de forma discreta, talvez de forma mais efetiva. Creio que estamos perante aquilo que sempre receamos. Quando chegasse a questão do desarmamento da Renamo, seria o cerne do debate, porque é esta a questão fundamental do qual o país se deve livrar de uma vez por todas. Se o Partido Frelimo usou o Parlamento para fazer pressão sobre a Renamo, eu penso que usou uma instituição democrática e métodos democráticos que, em termos de luta política, são aceitáveis. Porque a Renamo fala com armas, quando quer fazer pressão, faz com armas. E, portanto, aqui temos uma situação em que é preciso que se volte à serenidade inicial, se volte à calmia inicial e os líderes se encontrem e avancem com o processo, evitando, portanto, a polarização através da comunicação social. Qual seria o meio termo possível, Tomás, tendo em conta que as posições estão extremadas neste momento? De um lado, o Renamo diz que não vai desarmar, do outro lado, o governo, a nível do Presidente da República, diz que não há alternativa ao desarmamento. Na Assembleia da República fala-se de que a Renamo deve dar garantias, mas o Presidente insiste que até 10 de outubro a Renamo deve estar desarmada. Qual seria o meio termo possível para que a sessão extraordinária da Assembleia da República avançasse, fossem revistas as leis ordinárias e no dia 10 houvesse eleições tranquilas? Pelo tom que nos dá o chefe do Estado, nomeadamente quando fala no dia 25 de junho na Praça dos Heróis, parece que já houve muitos avanços adiantados nesse processo, no diálogo direto com o Afonso da Câmara já falecido. O presidente Inhusse até referiu que há sobre isso atas escritas sobre este diálogo esse que foi testemunhado por oficiais da Renamo. E, portanto, se o debate esteve até esse ponto e se o Partido Frelimo entendeu que é preciso que se dê passos significativos nesse sentido, é porque há uma crença que já não há questões insolúveis que possam bloquear o processo. Essa é a minha percepção deste esforço que faz o Partido Frelimo e o Governo sobre o diálogo no Parlamento. Se assim é, e se houver vontade de ambas as partes de que isso se resolva, eu penso que poderá rapidamente haver um contacto entre os dois líderes, o presidente Inhusse e o líder da Comissão Política da Renamo, para que se acertem os passos. Dizia o secretário-geral da Renamo, o Sr. Bissop, que este processo pode ser fechado em 3 meses. Portanto, neste tom da Renamo, quer dizer que há tempo suficiente para se fechar o processo. Provavelmente há de haver garantias que a Renamo quer haver. Agora, não percebi se o Sr. Suf Mamad diz que não vamos entregar as armas ao governo, a quem é que quer entregar as armas? Não percebi bem se ele está a pensar que pode, uma vez mais, haver uma força internacional, como houve aí há uns 2 anos atrás, para testemunhar e certificar que o desarmamento é feito de forma ordeira e que não há armadilhas entre as partes em torno deste assunto. De qualquer modo, eu penso que a se manter o espírito e a letra em que vinham as conversações diretas entre o presidente Inhusse e Afonso da Câmara, penso que há de haver oportunidade, porque não creio que seja de interesse de ninguém que haja eleições adiadas, sobretudo para a Renamo. Eu creio que a Renamo tem todo o interesse em que ocorram as eleições, porque é ela que as reivindicou, é ela que teve o impulso da revisão constitucional, foi sua iniciativa esta revisão constitucional para acomodar que houvesse eleições até ao nível subnacional, porque é aí onde ela entende que poderá ter maior partilha do poder. Então, penso que no interesse da Renamo que haja eleições. E se é para crer, e eu creio, nas palavras do presidente Inhusse, se há avanços significativos, então
pode ser já uma questão de, internamente, o novo líder da Renamo ganhar confiança dos militares, porque também não podemos pôr de parte a hipótese de os militares, com o novo líder, ainda serem receosos de o que é que ele vai acordar que lhes garanta a sobrevivência, que lhes garanta a segurança que lhes dava Afonso Dhlakama. Então, podemos também colocar a hipótese de que internamente na Renamo pode haver um tempo de acerto de agulhas, passa a expressão, e que faz com que o Suf Mohamed não possa, de forma rápida, dizer o passo a seguir é este, sem que encontre o conforto interno na área militar. Sim, pode ser. Tomás, este não será um sinal de que a morte de Afonso Dhlakama baralhou o curso normal do diálogo político? Não há dúvida. Se Afonso Dhlakama estivesse vivo, o diálogo não estaria a correr de outra forma que não esta? Bom, podemos colocar todas as hipóteses, sim, mas como dizia o outro, enterra-se o morto e cuida-se dos vivos. Quer dizer, agora é ir para frente, Mas é óbvio que a morte de Afonso Dhlakama abanou um pouco o contexto. É óbvio porque, como já se sabe, este diálogo era muito pessoalizado. Havia uma construção de confiança pessoal entre os dois líderes que dava fundamento aos avanços alcançados. E essa confiança pessoal entre os líderes não se transmite automaticamente ao novo líder da Renamo, Sr. Ossufo, nem dele para os seus amigos ou colegas ou do partido. Então, é óbvio que isso abalou um pouco, pelo menos o curso e a atmosfera do diálogo. Essas questões subjetivas são muito importantes em algum momento, porque quando alguém pega um telefone e liga para o outro, e há sempre uma questão de pessoal que fica, de confiança que fica. As tréguas que Dhlakama proclamou e que se mantiveram também deveram ser uma confiança que ele tinha de que do outro lado há de haver resposta. Portanto, não é de descurar que a morte de Dhlakama afete de algum modo o ritmo em que as coisas já andavam. Aliás, isso mesmo foi expresso quando o presidente da República, lamentou a morte do Sr. Dhlakama porque era o seu parceiro estratégico neste processo. Então, todos esses elementos são de ter em conta, mas eu creio que, repito, se o tom positivo, sereno, em que o processo vinha ocorrendo, se mantiver, e se a Renamo tiver interesse, como parece que tem, de ir às eleições, porque são elas que vão lhe trazer um pouco mais de ar fresco em termos de acesso ao poder do Estado. Se esses elementos são verdadeiros, creio que este impasse será em breve ultrapassado e a Assembleia vai se reunir e aprovar. Mas não há dúvida que estamos sempre em cima da hora. Com os prazos apertados. Tomás, o Presidente da República tem insistido várias vezes nos discursos que faz que a liderança da Renamo ainda está-se a socializar com o pacote do diálogo que tinha sido fechado com Afonso Dhlakama. A minha questão é, até que ponto é que esta suspensão desta sessão importante não revela também contradições internas, quer na Renamo, mas também na Frelimo? Há um facto que não pode passar despercebido. A interrupção ou o cancelamento da sessão foi feita em cima de toda a hora. O que faz crer que não é uma decisão que foi tomada atempadamente, porque de outro modo não se tinha gasto dinheiro e recursos mandando vir os deputados das províncias para Maputo e colocando todas as condições logísticas em dia para no mesmo dia se cancelar a sessão. Mostra que a decisão não foi atempada. E se não foi atempada, pode dar às interpretações de que foi uma decisão tomada em cima da hora porque uma das tendências dentro do partido terá tomado uma posição de força. Então, o fato de que foi uma sessão interrompida em cima da hora e de uma forma mais ou menos atabalhoada, com aparecimento na imprensa do vice-presidente da Assembleia, sem que houvesse um sinal antes de que havia atenção, estranhou, criou estranheza. Porque era de esperar que tivesse havido, talvez alguns dias antes, algum pronunciamento, a dizer, olha, nós estamos à espera que a Renamo dê sinais positivos para reabrir a sessão, sem o que coloca-se a hipótese de a sessão ser cancelada. Isso não aconteceu, foi repentino.
Então, esse repentino não é muito próprio de um partido como a Frelimo. Não nos habituou a isso, a Frelimo. Habituou-nos já a um processo mais preparado, mais transparente, mais comunicado, e não situações... Esta decisão repentina, o que pode indiciar, Tomás? Mas é só dizer, pode indiciar que, em algum momento, uma tendência ou uma corrente no partido ganhou mais força do que outra e se impôs certamente de forma inesperada em relação ao curso normal, porque até aí o presidente Nyusi nunca tinha dado o tom de ultimato e vinha falando do processo na Zambésia, em Nampula, falava sempre com um tom de muita esperança. Como se estivesse a correr normalmente. Normalmente, não, pelo menos não transparecia no discurso do presidente a ideia de que poderia haver suspensão de alguma coisa se alguma coisa não fosse feita. Então, essa circunstância de decisões inesperadas alimenta a hipótese de que uma tendência, um pensamento na Frelimo tenha tomado de forma repentina, talvez não inesperada pelas outras tendências, daí que a sessão seja cancelada mesmo no próprio dia, para a surpresa de toda a gente, porque, repito, houve gastos logísticos importantes feitos. Se o partido tivesse tomado uma decisão atempadamente, tinha visto que não havia avanços e mandava cancelar a sessão atempadamente, não mobilizava tantos recursos para o Parlamento estar pronto e quase abrir as portas, cancelar a sessão. Então, este tom de surpresa leva, de facto, a pensar que pode ter havido um pensamento no partido que não era forte ou não era esperado, mas que triunfou na última da hora e obrigou que se cancelasse a sessão. Muito bem. Tomás, o processo de desarmamento é complexo, é longo, exige a criação de comissões, de observadores, tendo em conta a experiência do último processo de 90, 91 e 92. É possível desarmar a RENAMO em 3 meses, não sendo... Que garantias concretas é que a RENAMO pode dar ao Governo, à Assembleia da República, no sentido da sessão extraordinária avançar? O que pode ser feito neste momento em termos de diálogo e entendimento político? Pois, o ponto é que nós não temos conhecimento do conteúdo dos avanços já alcançados sobre essa matéria. O tal DDR, desmobilizar, desarmar e reintegrar. E, sobretudo, a questão da reintegração, que é um termo que tem interpretações que não são muito coincidentes, pelo menos na intensidade. A RENAMO intensifica mais a reintegração dos seus homens nas forças de defesa e segurança, não tanto a transição social, não é? E, portanto, é isso que tem que ser clarificado, em que ponto é que estamos nessa matéria. Repara que a presença ou não de forças estrangeiras como garantia, já aqui estiveram, e nem por isso resultou. Então, há questões de natureza política que devem ser consideradas antes de pensar que há de haver uma força internacional de supervisão ou de controle, porque já aqui estiveram essas forças, gastou-se rios de dinheiro com essas forças em 2013 e 2014. E foram mandadas embora sem qualquer sucesso. Quer dizer que não é isso que é relevante. O relevante é o debate sobre qual é o enquadramento que essas forças vão ter no exército moçambicano e na segurança do Estado e o processo de sua transição social e econômica. Penso que esse é o debate mais importante. Creio que se houver esse acordo for sólido, há de ter muito mais valor do que trazer cá pessoas do estrangeiro, porque já cá estiveram, repito isso, e nada disso aconteceu. Tomás, vamos então passar para o outro acontecimento que marca a atualidade e política, no caso, que é a crise do MDM. O MDM recusa usar esta expressão, mas sem dúvidas com a evolução, com os últimos desenvolvimentos, que trata-se de uma crise, agudizou-se há dias, vimos Venâncio Mondlane formalmente a desfiliar-se do MDM e também abandonar as funções na Assembleia da República. A ele aliaram-se muitos outros membros ao nível da cidade de Maputo, é o chefe da bancada na Assembleia Municipal e 4 delegados de distritos. Que consequências, primeiro, é que estas deserções têm ao nível da imagem do partido do MDM? Bom,
claro que tem uma imagem negativa, não é? De um partido que não consegue assegurar aqueles que pareciam ser os seus quadros estratégicos. Neste caso concreto, o senhor Venâncio Mondlane, que era deputado na Assembleia da República e tinha dado muito nas vistas nas eleições autárquicas de 2013 e, portanto, é uma figura que tinha alguma proeminência, era membro da Comissão Política do MDM, da qual foi destituído na última reunião máxima deste partido. Então, obviamente que dá a ideia de que há alguma coisa que não está saudável dentro deste partido. De qualquer modo, eu penso que este tipo de movimentos sempre acontecem nos partidos. Provavelmente, neste caso, há muita mediatização do que terá havido noutros casos. Já vimos também membros séniores da Renamo a desertar em plena campanha eleitoral, aderindo ao Partido Frelimo, e há de haver, naturalmente, muito mais casos, mesmo noutros partidos, que fazem esta transmissão de um lado para o outro. Entende que isto deve ser considerado uma situação normal na dinâmica dos partidos? Eu penso que sim, ou seja, nós estamos numa época pós-ideológica. Os partidos políticos que nós temos em Moçambique não se identificam em termos de ideais ideológicos sobre qual é meu alinhamento ideológico, tal que me diferencia em termos substantivos de outros partidos. Todos falam de democracia, falam de liberdade de expressão, falam de economia de mercado e, portanto, não há assim, grandes diferenças ideológicas que possam surpreender porque alguém passa de A para B. A Renamo, o Frelimo, o MDM, nesse aspecto de ideais ideológicos, não tem grandes diferenças, qual talvez nenhumas mesmo, a não ser a sua história de cada partido, a sua gênese é que as diferencia. A Renamo, em algum momento, o presidente da Renamo, já falecido, era vice-presidente da Internacional Democracia Cristã, que é uma família democrática cristã, conservadora, que era muito estranho também como é que um partido africano pode ser conservador, democracia cristã, que é uma família político-partidária conservadora, que apregou menos Estado. Não sei como é que podemos ter menos Estado de Moçambique, um país onde o Estado é necessário, tem que ser forte. A Frelimo, a Internacional Socialista, mas no fundo, não há grande diferença ideológica entre os partidos. Então, o que atrai alguém a ir a um partido? Sobretudo, neste nível de Venâncio Mondlane, atrai a possibilidade de estar mais perto ou mais longe da panela onde se come. Cru e nu, como isto. Não é questão ideológica, não é questão de convicções, de ideais. Não, é a probabilidade de eu poder estar... De, através do poder, ter acesso aos recursos, ao poder político. É apenas isso que atrai, é apenas essa diferença grande que hoje podemos ver. Certamente, não vejo grande drama ideológico nisto, vejo apenas a procura de oportunidades de alguém poder ter acesso ao poder e do poder ter recursos do Estado. É apenas essa, e portanto, por exemplo, no Brasil, todos os deputados lá no Brasil transitam de um partido para outro em cada 3 anos. E, portanto, digamos que não há grande drama nesta corrida, a não ser acentuar a ideia de que o MDM não é de facto um partido político. Eu já o disse. É uma conglomeração de indivíduos que procuravam ali uma oportunidade de exercer o poder porque não conseguiam na Renamo. Não podemos esquecer como é que nasce o MDM. O MDM nasce quando o engenheiro David Simango não foi reconduzido como candidato a presidente do município da Beira. Ele irritou-se com isso, candidatou-se como independente. E daí criou o MDM. Portanto, a ideia sempre foi manter-se no poder. Não é um ideal ideológico de sociedade imaginada de forma diferente dos outros. De modo que eu ponho isso de uma forma muito relativa. Não acho que é um grande drama. Agora, é um drama para o MDM porque fica fragilizado, pelo menos em Maputo, e dá a imagem. Porque quando se fala de que no MDM não há democracia interna. É aí onde eu queria questionar, Tomás. Venâncio sai do MDM, falta de democracia interna, déficit de diálogo, que as suas ideias não passam. É na Renamo onde ele vai encontrar
democracia, congressos, reuniões ordinárias, nomeações, eleições? Hoje, essa é a questão, porque por mais que ele diga que no MDM não havia democracia interna, não nos disse qual é o oposto na RENAM. Não nos disse que na RENAM, por exemplo, isto, por isso eu vou para lá. Não disse isso. Então, nós não sabemos o que ele entende e os outros entendem que vão encontrar lá que não tinham no MDM. A democracia interna de que se fala tem indicadores mínimos. Pelo menos quando há eleições para certos cargos, há eleições internos nos partidos, para os delegados, para candidaturas, não é? Nós temos visto isso na Frelimo. Podemos contestar que por vezes há sinais mais ou menos evidentes de venda e compra de consciências nessas eleições internas, mas elas existem. E nunca vimos isso na RENAM. Eleições internas de delegados, de candidatos, pré-candidatos, debates, nunca vimos isso. Talvez agora o engenheiro Venâncio Mondlane possa chegar lá e introduzir isso. Talvez ele faça isso, mas em termos de comparação, ele não provou que onde vai existe mais democracia. Pelo menos não provou em público porque que ele faz essa comparação. Tomás, Venâncio Mondlane é cabeça de lista, ou vai ser ainda anunciado cabeça de lista da RENAM para a cidade de Maputo. Quais são as hipóteses que Venâncio Mondlane tem, sobretudo tendo em conta a forma como sai do MDM, a forma como se coloca também na RENAM? Quais são as hipóteses no dia 10 de outubro para Venâncio Mondlane? Eu penso que é difícil colocar hipóteses, mas aquilo que era o moto que movimentava o MDM até 2013 era a ideia de que o MDM acolhia as aspirações da juventude que se sentia desamparada e mais ou menos desorientada. E, portanto, o MDM era uma espécie de ar fresco para os jovens que achavam que este é um partido da juventude, com uma alfada de ar fresco, e talvez foi mesmo por isso que Mondlane teve votação significativa em 2013, por essa expressão de juventude e essa palavra de ordem que tinha muito forte, de Moçambique para todos, numa altura em que o debate sobre exclusão era muito forte. Essa expressão ter-lhes dado alguma proeminência, alguma legitimidade no debate. Eu penso que tudo isso corroeu-se nos anos que se seguiram. A ideia de que o MDM é lufada para a juventude, o MDM é que luta pela inclusão, Moçambique para todos. Eu acho que tudo isso desvaneceu nos anos que se seguiram, porque na direção do MDM esses slogans não se realizaram. Pelo contrário, houve cada vez mais centralização do poder, a ideia de que o poder é de quem criou o partido, os outros são convidados, não é eleições, a indicação de quem a faz é o presidente do partido. Tudo isso corroeu a ideia de que era uma hipótese de juventude se exprimir, de ter um espaço político, de participação política genuína. Creio que tudo isso desmoronou-se. Então, o projeto político do MDM faliu. Pelo menos aquele mediático, aquele visível, acho que desmoronou. E se é esse projeto, sob cuja alçada Venâncio Mondlane se projetou em 2013, ele já não o tem agora. Não o tem. E não se conhece muito bem qual é o espaço da RENAM em Maputo, cidade de Maputo, não se conhece. Conhece a RENAM na Beira, em Quelimane, em Nampula, conhece-se, mas não creio que a RENAM tenha em Maputo o mesmo espaço político que tem na Beira, ou em Nampula, ou em Quelimane. Então é muito difícil projetar o que pode trazer a candidatura de Venâncio Mondlane na cidade de Maputo, tendo em conta a áurea que se desmoronou do MDM inicial, e tendo em conta também que Maputo é uma cidade cosmopolita, com muitos interesses, e certamente é a capital do país. Qualquer partido político que ganhe uma capital do país é um partido político muito forte. Em todo o mundo, se você ganha a capital de um país, você é um partido muito forte. Aliás, há casos na Europa em que o presidente do município da capital depois fica chefe de Estado. Temos isso em Paris, em Lisboa, em Roma. Os presidentes dos municípios dessas cidades grandes já são indicação de que este é o possível chefe de Estado que se vem aí. Então, Maputo é uma cidade muito importante. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esta erosão do projeto político do MDM
a sua análise, como coloca Tomás, não se circunscreve só a Venâncio Mondlane. Sim. É o MDM no seu todo, incluindo os municípios onde já governa. Claro, claro. E também, quer dizer, é assim, quando você ainda não governou e aparece em público com ideias mais ou menos inovadoras, com pessoas novas na política, sempre atrai curiosidade. Vamos lá dar-lhe chance. Quem sabe, se calhar, é uma novidade de mudança que traz. Essa inocência já não tem o MDM, porque já pegou o poder também, e portanto já pode ser julgado sobre os seus feitos, o que fez na Beira, o que fez em Nampula, o que fez em Quilimane, então já não é assim tão inocente, e portanto não vai como estreante, já vai ser julgado pelos seus atos nos próximos períodos eleitorais. Então tem muitos elementos que parece que fizeram que o MDM perdesse a aura inicial, sobretudo as lutas internas, o conflito que teve em Nampula com o falecido Mahmoud Amourane, que parecia um conflito de Mahmoud Amourane, que queria uma transparência ao nível mais alto dos atos que fazia contra uma tendência controlista do presidente do MDM. Então tudo isso coroeu o MDM, certamente coroeu. E esta imagem de um partido da juventude, de um partido de inclusão, de uma alternância aos dois maiores partidos, que parecia que era essa a mensagem, acho que isso já não é mais... E há o fator Renamo nestas eleições autárquicas, sem dúvida, como não houve no passado. Sem dúvida. Esse fator é muito importante, ainda bem que mencionou, porque realmente aquilo que a MDM encontrou em Quilimane e em Nampula foi, digamos, por default, usando uma linguagem de informática, foi por ausência da Renamo, claramente que foi. Se não foi a maioria das razões, em grande parte das razões foi porque a Renamo não estava lá. Então havia um espaço vazio da oposição que o MDM explorou e fez muito bem ao explorá-lo em 2013. Tomás, vamos avançar e vamos falar das respostas à situação em Cabo Delgado. O governo, ao nível do Presidente da República, pronunciou-se na Praça dos Heróis. O Presidente da República disse que as Forças de Defesa e Segurança não vão descansar até encontrar os responsáveis pelos ataques. O Presidente reuniu o Conselho Nacional de Defesa e Segurança e orientou as Forças de Defesa e Segurança a reforçarem também a proteção dos cidadãos na província de Cabo Delgado. Visitou Palma e Mocimboa da Praia, que são os epicentros desses ataques. Realizou lá um comício popular onde interagiu primeiro com a população, ouviu as preocupações e deu respostas. Qual é a sua opinião, Tomás, sobre este posicionamento ao nível da liderança do Estado? Sim, eu penso que foi uma iniciativa do chefe do Estado oportuna, contundente e produtora de calmia e de conforto psicológico e emocional às populações de Cabo Delgado. Confortou-as de forma muito forte, mas o discurso que fez no dia 25 de junho foi muito forte porque, primeiro, mostrou a decisão do Estado de que isto é intolerável e isto vai ser combatido até o fim. Mas também um discurso que limpou um pouco a imagem que parecia se querer desenvolver de associar estes violentos ataques a igrejas ou a crenças religiosas. É preciso, de facto, separar isto e dizer que não há aqui nenhuma crença religiosa por detrás disso. E o Presidente disse, quem quer que seja, que tenha ideias, que queira exprimir ideias de governação, tem um espaço livre para vir dizer em público o que é que pretende. Não tem que matar pessoas, queimar aldeias, porque este é um país democrático, livre, aqui partidos políticos de toda a espécie, portanto, qualquer partido político que tenha uma ideia está livre de apresentar-se em público e dizer, olha, nós queremos isto, encontrar um espaço no quadro democrático, um espaço de exprimir as suas ideias. Penso que isso foi muito, muito importante ser referido. E em Palma, o Presidente fez um discurso de contenção de expectativas. Isto é muito importante. Dizer às pessoas, acalmem-se, isto não é para amanhã. Portanto, continuem a ir à machamba, continuem a ir à pesca. Não pense que amanhã o gás vai cair e seremos todos ricos. Isto é bom que se diga toda vez que é possível para que se contenham as expectativas das pessoas. As pessoas pensam que
há riqueza que está sendo tirada para o sul ou para o norte, não há nada disso ainda. E até que as empresas recuperem o investimento que fizeram e depois disso nos dê a nossa parte, leva muito tempo. É preciso essa pedagogia, dizer, olha, acalmem-se, isso não é para amanhã. Podem ver aqui máquinas já vir aqui, ver o furso a serem feitos, não é para amanhã que vamos ter benefício disso. Temos que manter a vida como até hoje era, sem querer esperar que amanhã podemos ter vida diferente daquela que temos. E isso de criar expectativas falsas, muitas vezes quem o faz são agentes do Estado. Agentes do Estado, quando levam projetos ao campo, onde tem que falar com as comunidades, porque querem terra das comunidades, dessas comunidades, acalmem-se, vão ter emprego, vão ter escola, vão ter hospitais, entreguem a terra. Quer dizer, é o Estado, seus agentes, que alimentam essas expectativas falsas na comunidade. E a comunidade fica motivada, bom, se a ideia é ter hospital amanhã, ter amanhã emprego para o meu filho, entrego a minha terra. Só que passam 5, 6 anos, ele não vê aquilo que alguém lhe prometeu. Então faz um levantamento. Então, é uma questão muito séria esta de como é que o Estado, através dos seus agentes, negocia com as comunidades. Não lhes dando expectativas falsas de que amanhã você vai ter A, B, C. O discurso que há em Palma, mesmo entre as comunidades, é esse. De que não, durante muito tempo, vinha aqui o administrador, vinha aqui o agente do Estado, dizer não, acalmem-se, a vossa terra, sim senhora, poderão perdê-la, mas vão ter retorno muito rápido, vão ter escolas, vão ter hospitais. Até temos um documentário que dizem, vocês vão ficar gordos de dinheiro, muito dinheiro, fiquem à vontade. Então, é preciso muita calma, porque depois as pessoas ficam na expectativa. As coisas não acontecem, revoltam-se. Então, o chefe do Estado foi muito claro, de forma muito didática, dizer, esperem, acalmem-se. Serenar os ânimos da população. Exatamente. Tomás, duas questões. Esta pedagogia não devia ter sido feita muito antes. Muito antes. Até para evitar situações como estas. E segundo, se o Presidente da República tivesse assumido este posicionamento também antes, se não teria tido mais impacto. É preciso lembrar que no dia 25 de junho o Presidente também respondeu aos críticos que diziam que o Presidente já devia ter aparecido a mostrar um posicionamento em relação à situação em Cabo Delgado. A minha questão é, se tudo isto tivesse sido feito antes, não teria um maior impacto e maior proteção e evitar tudo aquilo que aconteceu? Sem dúvida que esta ideia de aparecer na comunidade com um tom de humildade e de verdade, não querer aliciar as pessoas com falsas promessas, é muito perigoso realmente, é muito o que acontece. No início do mandato, o chefe do Estado era muito veemente a dizer, nós não vamos comer gás, vamos comer carvão, dizia sempre isso, não vamos comer gás nem carvão. Portanto, vamos manter o foco na agricultura, o foco no turismo, o foco naquilo que de facto nos dá rendimento imediato. Esse discurso foi muito forte nesse mandato. Mas aparentemente, também o chefe do Estado não pode sozinho fazer todo o trabalho. É preciso que os ministros também, ao nível provincial, os governadores, façam esse trabalho pedagógico, de dizer, não se enganem, o gás não nos vai dar comida amanhã. Portanto, voltem à machamba, voltem à pesca, voltem à agricultura. E esse esforço pedagógico deve ser feito para que, de facto, se acalmem os ânimos, não se alimentem expectativas falsas, porque as pessoas ficam frustradas depois, contam os anos. Por exemplo, posso contar que agora avançou-se em Palma para reassentar algumas famílias que vão dar espaço ao terreno que será futural de arrendamento. E essas pessoas ficaram sem as suas machambas. E houve uma moratória em como, de agora em diante, não podem criar mais riqueza porque ninguém vos vai indemnizar. Então, as pessoas estão mais ou menos paralisadas. Entretanto, vê-se que na aldeia de Munjane, onde supostamente é onde haverá machambas alternativas, o espaço não é suficiente para as pessoas terem machambas. E, portanto, se isso não foi antes acautelado, o risco de fome está lá. Então, há questões de preparação, de diálogo, muito sensíveis, têm que ser feitas antes para acalmar as expectativas, para educar as pessoas a perceberem que, olha, este processo é longo, quem investe, depois de investir, quer recuperar o seu dinheiro que investiu, só depois disso será a nossa vez. Entretanto, a alternativa é esta, é aquela, é aquela. Então, acho que há muito trabalho de preparação que provavelmente nós não fizemos com calma.
com atenção, e repito, com humildade, e não ir à comunidade com arrogância de que esta terra é do Estado, não é vossa, porque essa linguagem existe nas comunidades. E é perigoso, e aí temos as consequências disso, que as pessoas frustrarem-se e reivindicarem a promessa feita, que não está a concretizar-se. Tomás, já esta abordagem do presidente ir lá confortar as pessoas, garantir segurança, mas por outro lado, e esta é a minha questão, que impacto é que esta movimentação do presidente pode ter ao nível dos ataques que têm acontecido e dos insurgentes? Acha que a partir daqui pode-se ter estabelecido uma base ou uma ponte a partir da qual as coisas já podem melhorar? Eu penso que aí pode ter dois efeitos. O primeiro efeito é um efeito mais de Estado, estar mais presente, as forças de segurança estarem mais presentes, serem mais contundentes, mas também encontrarem o apoio da comunidade, o apoio do povo na sua ação, em termos de denunciar movimentos estranhos e colaborar com a força de segurança, por sentir que estas, de facto, estão conosco e estão preocupadas com a nossa segurança. É muito importante este apoio das comunidades nessas ações, porque, como se diz, essas pessoas andam na comunidade, andam nos chapas, disfarçadas em populares, não tem na cara um sinal de que eu tal que a noite vai queimar a minha casa, mas então se houver um cometimento popular, porque sente que o Estado mobiliza para isso, pode ser que a insurgência seja controlada e seja menos mortífera, como agora tem sido. Então isto me parece muito importante, sobretudo este conforto psicológico e moral e emocional que o Presidente deu às comunidades ao ir ao local onde houve ataques, dizer, olha, nós estamos com o Estado, como o Estado estamos aqui presentes e podemos dar-lhes a proteção necessária para que a paz regresse, porque o risco de população abandonar aldeias, abandonar machambas está lá e com ele vem o risco de fome, de crise alimentar em Cabo Delgado, que não era esperado, porque não é a província como é Gaza, que tem secas cíclicas, não, uma província com clima estabilizado, portanto não há risco de fome devido a razões naturais, mas pode haver por razões do homem, como esta de destabilização militar. Tomás, a abordagem discursiva do presidente leva-nos mais ou menos ao perfil de que tipo de pessoas são estas. Já há 3 linhas a notar. Quando o presidente convida os homens armados a apresentarem as suas inquietações de forma aberta. Depois, quando o presidente coloca à disposição uma equipe encarregue de registrar assuntos considerados privados. Portanto, as pessoas podem ir sozinhas, sem serem vistas, irem ter com os membros que vão fazer parte desta equipe. E quando o presidente diz que as pessoas têm de se distanciar de algumas crenças religiosas tidas como estando na origem da instabilidade. Portanto, de alguma forma, não muito clara, mas mais ou menos tenta-se aqui desenhar mais ou menos o perfil das pessoas envolvidas neste ataque. Sim. Eu penso que em termos de interesses pessoais, privados, bom, aí é muito complicado. O estudo que falamos aqui fala de que há setores que enriqueciam muito com a venda ilegal de rubi, de Namanhumbir. Volta e meia, as forças de segurança em Namanhumbir vão lá, passa a expressão, escorraçar garimpeiros ilegais da Tanzânia em particular, vêm lá autocarros da Tanzânia transportar de volta à força esses garimpeiros tanzanianos que abundam muito em Namanhumbir. Mas não é só lá, também os há no Peliche, no Niassa, no Ouro do Niassa. Então, e essas pessoas que fazem esses garimpos são as centenas. Então, eles têm aonde vendem ou aonde entregam o rubi. O rubi é muito válido. E essas pessoas, com o Estado a reforçar a sua presença na Namanhumbir, reforçar a presença em outros pontos, sentem que os canais de enriquecimento estão a ficar fechados. Do mesmo modo, esta operação tronco de madeiras mexeu com interesses que há anos e anos enriqueciam com o tráfico de madeira. Portanto, esses interesses, não sei se são interesses com os quais se pode dialogar, são interesses de tráfico da nossa riqueza e, portanto, não são para dialogar. Mas, no caso, por exemplo, dos reassentamentos, aí há casos mesmo complicados. Dou-lhe um exemplo, na zona de Milamba, na costa de Palma, tem lá palmares, enormes palmares, cujos donos vão ser indemnizados com um hectare e meio. Ele tem 6 hectares, 60 hectares de palmares.
como é que você indemniza com 1,5 hectare? Porque uniformizou-se, digamos, o espaço do terreno de indemnização. Do mesmo modo, temos grandes projetos, Balama, por exemplo, Balama, que tem a maior reserva de grafite do mundo, em Balama, em Cabo Delgado, uma vez mais. E, portanto, temos focos em Cabo Delgado que podem mexer com interesses privados, pessoais, que, se não forem devidamente acomodados, podem fomentar esse tipo de climas de instabilidade. Então, eu acho que há todo um interesse em que todos os interesses sejam ouvidos, sejam acomodados, porque, repara, estamos a falar de que Cabo Delgado tem 3 reservas das maiores do mundo, de gás, de grafite e de rubi. Tudo isso excita pessoas, atrai conflitos. Então, eu acho que aquilo que se pode pensar de forma mais estrutural, de forma mais contundente, é de facto um plano de desenvolvimento de Cabo Delgado. Tal plano que mostra às pessoas que elas são tidas em conta em como são... Que apoia todas estas sensibilidades. Todos, mas um plano de facto grande de mostrar a população de Cabo Delgado que nós reconhecemos que aqui tem concentração de riquezas para o país todo, vocês são uma população que merece ser apoiada e não ser excluída dos recursos. Porque o que eu dizia que o atraso de Cabo Delgado em relação a Maputo ou ao Sul é de 25 anos de atraso. Isto é muito, é um atraso de 25 anos. E com a infraestrutura de Maputo, como a ponte de Catembe, o atraso subiu ainda mais, a tal simetria regional. Então, a abordagem estrutural disto é muito mais vasta. É um plano de desenvolvimento de Cabo Delgado, do TET, de modo que as pessoas que estão lá sintam que são tidas em conta, as riquezas que têm não as excluem, não se sintam culpadas de serem detentores de riquezas, como às vezes parece que é. Então, é um debate muito mais profundo de estruturar a economia nacional em função das simetrias regionais, nomeadamente de Cabo Delgado. Tomás, vamos avançar para a suspensão do concurso da CESOL. Vimos o ministro do Pelouro, dos Recursos Minerais, Max Tonela, enfim, assumir o posicionamento do governo no sentido de que a CESOL não obedeceu à legislação nacional na linha em que devia se privilegiar empresas, fornecedores nacionais. O que isto lhe parece, atendendo aqui há mais ou menos 2 semanas o presidente também ouviu queixas na visita em Inhambane de que a população não se está a beneficiar com a exploração do gás da CESOL. O que isto lhe parece? Atendendo também, só para acrescentar, o posicionamento do governador de Inhambane, Daniel Chapo, desde a primeira hora, sempre colocou a CESOL como um problema em termos de impacto no desenvolvimento. Eu só posso, para já, felicitar o nosso governo por a decisão que tomou de suspender este concurso pelas razões que evocou. Este concurso se refere à contratação de empresas de logística, incluindo o transporte de petróleo leve, nos próximos anos 3.000 barris por algum período, a partir de Inhassoro para fora de Moçambique. A CESOL, no concurso, privilegiava empresas estrangeiras em detrimento das empresas moçambicanas. Portanto, violava a legislação moçambicana. Ora, já se disse aqui que aquilo que traz riqueza nesses recursos, já que aqui são apenas extraídos, não transformados, o que nos pode trazer riqueza são os serviços à volta da extração. Não é tanto a extração como tal, porque a extração depois vai dar riqueza onde ela é transformada. E a questão do conteúdo local tem a ver com isto tudo. Portanto, se a CESOL explora o petróleo, o gás de Pande, Temane, e todos os serviços que põem esse serviço viabilizado vêm de fora, aqui só ficam mesmo o que é buracos. Então, é a questão mais crítica da indústria extrativa em todo o mundo, quando a indústria é apenas extrativa, não é transformacional. Então, só pode ficar alguma coisa se os serviços à volta forem nacionais, o máximo possível, porque ele não dá emprego. Porque se há um transporte de petróleo leve de Inhassoro para fora do país e quem o faz são moçambicanos, empresas moçambicanas, quer dizer que há emprego aqui. De outro modo, não é emprego aqui, porque tudo vai para fora. Então, o Estado deve, e muito bem, concentrar sobre os vetores da indústria extrativa que dão emprego a Moçambique. Este é um deles. Então, o governo está de parabéns que tem uma posição de dizer não,
a lei não é assim que permite. Aquilo que nós sempre dizemos é que nós temos leis muito perfeitas, muito bem feitas, agora não temos a capacidade de implementação. Não há um clima positivo entre o governo e a Sasol, certamente que não há, porque é recorrente este tipo de situações. Creio que há alguma coisa de muito sério que o governo deve, de uma vez por todas, resolver com a Sasol, sobre o risco de haver uma espécie de guerrilha, uma guerrilha entre a empresa e o governo. Tem que se encontrar uma solução clara sobre qual é o comportamento da Sasol, o que é que a Sasol está a fazer que o governo não aceita. O chefe do Estado, bem disse Boaventura, esteve agora em Inhambane há pouco tempo, a população disse, nós não estamos a receber qualquer benefício da Sasol. O presidente disse, vocês têm razão. Então, isto é muito sério. E, portanto, mais este episódio mostra que há algo de profundamente errado com a Sasol, que deve ser analisado. Eu acho que o governo fez muito bem, neste caso, ao mandar suspender este concurso, a posição de força que diz, olha, aqui em Moçambique há leis, por favor, obedeçam as leis. E esta decisão é importante também porque sinaliza as outras empresas. Dá um sinal de que se há uma legislação à qual vocês estão sujeitos e concordaram a vir para aqui, por favor, sigam esta legislação, sobre o risco de estar a violar uma legislação moçambicana. E neste caso, repito, é este o tal conteúdo local de que se fala muito, que deixa alguma riqueza no país, que dá emprego ao país. Não é a extração em si própria, porque é mão de obra intensiva, não é extensiva. Então, é este tipo de serviços que deixam alguma riqueza ao país. E ainda bem que o governo, desta vez, foi contundente e disse, não, suspende o contrato agora. Agora é a parte 2. Vamos ver se os moçambicanos estão preparados para responder ao concurso com competência necessária e por poderem fazer o delivery do serviço prestado. Porque o que dizem essas empresas é que tudo muito bem, a gente lança um concurso em Moçambique, mas não há capacidade local e por aí fora, mas isso é outro assunto. Primeiro precisa obedecer a lei. Por isso mesmo o governo está de parabéns porque fez o que deve fazer, é impor que a lei se cumpra por parte das empresas internacionais que estão no país, sobretudo nessa questão do conteúdo local. Tomás, desta feita fechamos então o programa. Obrigado pela sua presença aqui hoje no Pontos de Vista. Caro telespectador, o nosso programa termina por aqui. Até daqui a 7 dias.